Olá, investidores e investidoras, eu sou Verusca Guaiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E com as subsequentes quedas aí da Selic, que está cada vez mais difícil viver de renda fixa, mas nem todo mundo tem apetite ao risco para ir aí para os investimentos em renda variável, para a bolsa, para fundos de investimentos. E a gente ainda tem um cenário bem complicado até o fim do ano, que são as turbulências com as eleições e antes mesmo as pesquisas, o que forem indicando por aí. A gente não tem nem o cenário completo ainda para candidatos. Para falar sobre esse assunto, ajudar você a lidar melhor com seus investimentos nesse ano um pouco mais complicado, temos aqui Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, e você? Tudo certo. Hoje, primeiro dia de reunião do Copom, né? Hoje, dólar em 3,70. E 3,70. Tem que se rebolar um pouco mais para viver de renda fixa sem ter, né, o rendimento muito corroído pela inflação. Aliás, tem alguns economistas, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, alguns agentes de mercado, já colocando em xeque essa ideia de que o Banco Central vai sim cortar 0,25 justamente por causa desse dólar tão alto que pode vir a puxar a inflação que ainda está baixa, né? Qual que é a sua opinião? A gente tem lido e tem visto muitas matérias com economistas, pessoas de mercado, né, comentando sobre essa perspectiva aí do Comitê de Política Monetária amanhã, né? Lembrando que, para quem não sabe, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, decide sobre a taxa de juros a cada 45 dias, ou seja, 8 vezes ao ano. E a reunião começa às terças-feiras, como a Verusca bem disse, começa hoje, mas as decisões saem sempre às quartas-feiras. Bom, o que a gente tem visto é que algumas pessoas estão, vamos dizer assim, reticentes em relação a essa possibilidade desse corte de 0,25, ou seja, a cabeça é que o Copom poderia manter a taxa de juros em 6,5%. Né? Agora, isso são muito mais investidores, mais pessoas das respectivas mesas, que a gente chama assim, né, mesas de operações, mas os economistas em geral ainda acreditam num corte de 0,25, né? Eu não trabalho nem na mesa, nem sou economista, mas eu acredito sim num corte de 0,25 ainda. Eu acho que foi muito claro a sinalização do Copom na última reunião, mas não é por essa razão. Nos últimos 45 dias as coisas mudaram de uma forma muito rápida, né? Mas o dólar daquela semana da decisão era diferente do dólar de hoje. Explica como funciona até essa reunião, para o pessoal que não está tão acostumado e não sabe os detalhes. São 2 dias de reuniões entre uma equipe. O que eles olham? Olha, são 2 dias de reuniões, eles debatem cenário econômico, tanto externo quanto interno. E aí indicadores da economia, seja lá de fora, ou seja daqui, perspectivas, alto dólar, inflação, enfim, todo o cenário, todo o contexto é levado em consideração para uma mudança ou manutenção na taxa de juros. Agora, o que é importante a gente colocar é que o dólar, nesses últimos 45 dias, praticamente deu um salto de 3,25 mais ou menos, 3,30 para 3,70 batendo hoje, né? Realmente é muito expressivo essa valorização do dólar, mas, de novo, não é um problema do Brasil. Isso é um problema, isso é uma questão de mercado externo. A gente tem a perspectiva de aumento na taxa de juros dos Estados Unidos, a gente teve, nessa história toda, aí, nesse período, o embate comercial China e Estados Unidos, teve o anúncio da saída nuclear, dos programas nucleares dos Estados Unidos também lá no Irã, e ainda tem uma questão da Europa envolvida nisso. Você teve o ataque pontual dos Estados Unidos à Síria, causou preocupações naquele momento, mas o fato é que a gente pode ver que grande parte deriva em função dessa expectativa de aumento de taxa de juros dos Estados Unidos. E aí muita gente pode perguntar, mas o dólar não está subindo por causa do cenário eleitoral no Brasil, não há muita, como fala, incerteza em relação a isso. Sim, sem dúvida há muita incerteza, mas esse é um fenômeno mundial, né? Isso não é um fenômeno no Brasil. A gente pode colocar nessa conta aí do dólar também ter subido em relação a essa incerteza eleitoral, 10%, 15% no máximo. No máximo. Então, e aí, voltando à sua pergunta, né? A gente acredita que possa manter a taxa de juros em 6,5, ou que vai cair para 6,25. Acredito em 6,25. Muito em função pela inflação ainda aqui no nosso país também, né? Bastante abaixo da meta. Abaixo do centro da meta. Abaixo do centro da meta, exatamente, que é a perspectiva agora para 2018. No Boletim Focus do Banco Central, que é divulgado todas as segundas-feiras pela manhã, a inflação com uma perspectiva de fechar o ano em 3,5%, ou seja, realmente ainda bastante baixa, dados da atividade econômica nacional ainda fracos também. Então, acho que por essas razões, muito mais do contexto Brasil, é possível que esse corte de juros ainda ocorra. Pelo menos isso na minha visão.
A inflação continua baixa, mas renda fixa pagando cada vez menos amanhã, né? A partir de amanhã, se for confirmado 6,25, mais achatada ainda. Nem todo mundo, foi o que eu até falei na abertura, tem apetite para falar, ok, vou tentar colocar um pouco do meu dinheiro em ações, tentar ganhar um pouco na renda variável, porque realmente está um momento propício agora. Quem vai continuar com os pés fincados na segurança da renda fixa? Onde ir para tentar maximizar os ganhos aí ao máximo? Olha, você tem algumas opções. Eu acho que crédito privado talvez seja a principal opção, colocando a questão risco-retorno, né? Lembrando, por exemplo, o que é crédito privado, né? Por exemplo, os CRIs, CRAs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou CRI, ou CRA, cada um fala de uma forma, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Eu estava vendo uma tabela, Verusca, muito interessante de investimentos com essas alternativas aí. E são investimentos bastante simples, né? Ele não tem a garantia do FGC, por isso que a gente fala relação risco-retorno, mas tem alguns emissários, vamos chamar assim, desses ativos, que são emissões de empresas bastante relevantes no cenário nacional, que a gente não vê riscos enormes, né? Muitas empresas pagando cerca de 100% do CDI, 98%, algumas, por exemplo, outro dia eu estava dando uma olhada em Even, né? A gente tem um CRI de Even, pagando hoje, ele foi emitido em setembro do ano passado com uma taxa de CDI mais 1,5, agora está com uma taxa de um CDI mais 1,2, 1,3, isso vai depender da demanda e oferta, né? Mas é interessante, ou seja, a gente ainda tem ativos muito interessantes. Como é que funciona um CRI, né? Você vai lá, compra da mesma forma como você poderia comprar outros ativos na plataforma digital, como na Rico, por exemplo, você entra lá na área de renda fixa, escolhe lá seu CRI, seu CRA, a gente tem, se eu não me engano, de fibra também, tem alguns que são relacionados à inflação, ou seja, tem alguns ativos que são muito interessantes. Claro que você ainda pode maximizar ainda mais o seu retorno, mas claro que tem a relação do risco também ficar um pouco mais elevado, né? Estava vendo algumas usinas também emitindo alguns CRAs, e aí pode ser interessante, né? Mas quando depende muito do setor, a gente tem que olhar essa questão de risco, perspectiva. Esse daí, que eu estava falando, tem um vencimento para daqui 2 anos. Né? Pagando CDI, que está em 6,4 hoje, mais 1,2, 1,3, é uma taxa muito interessante. E o rendimento é diário. Né? Então é importante que a pessoa veja lá todos os dias, no saldo, diariamente, pingando mais um dinheirinho na sua conta. Então essas oportunidades, eu acho que são oportunidades muito interessantes, são oportunidades simples de serem compradas, de serem entendidas e fazer esse acompanhamento no dia a dia. E vale lembrar que CRI, CRA, como você citou, é isento de imposto de renda. Com certeza. Não citei isso, mas é extremamente importante, né? Quando eu estou falando num 100% CDI, 98% CDI, ou CDI mais 1,2, ou até alguma coisa, algum ativo indexado à inflação, é isento de imposto de renda. Então, por exemplo, você vai pegar aí 6,4 mais 1,2, você tem aí aproximadamente 7,5% ao ano. Estou colocando aqui suposições, 7,5%, isso já isento de imposto de renda. Isso equivale mais ou menos a um CDB de 120, 125, 130% do CDI. Né? Então é importante a gente colocar essas sugestões, porque fica aí ao critério de cada investidor escolher aquilo que melhor se adequa ao seu perfil, às suas necessidades, suas características, dependência de precisar sair do ativo rapidamente ou não, enfim, oportunidades tem aos montes. É isso que eu ia te perguntar sobre essa equivalência. A gente sempre fala muito sobre CDB como uma opção, mas o CDB ele tem imposto de renda. Ainda é muito mais vantajoso do que outros tipos de investimentos ou aplicações, que nem é um investimento como a poupança, né? Embora ela seja isenta. O CDB, mesmo que você tire esse imposto, ele ainda rende mais que a poupança. Mas na hora que eu abro ali a minha conta na corretora, eu vejo algumas opções de CDBs pagando bem, vejo também alguns CRIs, CRAs pagando bem. Mas um tem imposto, outro não tem. Tem como saber, tem algum número mágico para saber quando compensa um ou outro, ou tem que fazer a conta de cada um para ver mais ou menos quanto que vai render para tomar essa decisão? O mais correto é fazer a continha, né? Até porque cada ativo ele paga uma rentabilidade diferente. Uhum. E aí para fazer essa continha é muito simples, né? Pode ir naquele site do Tesouro que a gente apresenta aqui, aquele Simulador Tesouro Direto, você acha Simulador Tesouro Direto. Exatamente, é isso aí. E eu acho que é uma comparação bastante simples. Coloca lá, não vai perder 2, 3 minutos para fazer isso e aí vai ter um número bastante concreto daquilo que está melhor, né? E é gratuito, é bastante confiável,
Sim. Enfim, esse simulador do Tesouro Direto. Mas é importante que as pessoas façam isso. Agora, para quem não entende nada de CRI, de CRA, de crédito privado, do que eu estou falando, eu acho que uma grande sugestão é investir em fundos de investimento de renda fixa em crédito privado. Né? São oportunidades muito boas. Eu tenho lido alguns relatórios de instituições financeiras que trabalham com esses, gerindo esses fundos de crédito privado, e eles estão pagando aproximadamente 107, 108, 110, 114, 115% do CDI. É um número bastante interessante, dado inclusive a possibilidade do resgate rápido, né? Ou seja, as pessoas podem resgatar ali em 2, 3, 4, 5 dias. Então, eu acho que são alternativas muito interessantes para quem precisa resgatar rapidamente os recursos. É aquele famoso dinheirinho de emergência, ao invés da porcaria da poupança, pode se programar para trabalhar com 5 dias aproximadamente, e aí ganhando muito mais que a poupança, né? Vai lembrar, amanhã, se a taxa de juros for para 6,25, a poupança vai render 0,7 disso, ou seja, 70% disso. Vai render cerca de 4% ao ano, caso a taxa de juros se mantenha em 6,25. É um número ridículo. Se você for ver, com a inflação em 3,5% e aí podendo subir em função dessa escalada do dólar, e a inflação e a poupança rendendo 4%, você praticamente não vai ter ganho nenhum ao longo de 2018. Vai ficar no 0 a 0, né? De novo, né? É. E ainda tem a história do aniversário, que a gente até chegou a comentar aqui, né? Se você tirar antes do aniversário, dá azar pro seu bolso, né? Porque a poupança tem uma data, né? Tem aqueles 30 diazinhos, né? Que você precisa ter. Diferente de um CRI que eu estava falando, de um Tesouro Selic, de um CDB de liquidez diária, você tem essa questão também da poupança completar o tal do mês versário, né? Que você precisa esperar completar aqueles dias para poder resgatar com a rentabilidade do mês, né? Ou seja, é ruim, é péssimo. De qualquer negócio é ruim, porque todo mundo pensa, né? Mas a maior parte das pessoas que ainda estão, de certa forma, iludidas com a poupança, de que é um dinheiro que você pode tirar a qualquer momento e que você vai ter a rentabilidade. Mas é isso, né? Se você tirar de 29º dia, aquele último mês que ficou parado, você perdeu. E num Tesouro Selic, por exemplo, isso não acontece, né? Exatamente. Que é uma alternativa também para esse dinheiro de emergência. Você falou sobre CRI, CRA. É um bom momento também para debêntures, já que você falou sobre crédito privado? Eu acho que debêntures é mais um ativo de crédito privado, né? Talvez as pessoas aí tenham um pouco mais de dificuldade, não do acesso, porque o acesso está lá disponível também na plataforma da XP, da Rico, enfim. A mesma coisa que o CDB, né? Só clicar lá, escolher qual você quer investir, não tem Só segredo. que aí eu acho que faz parte um pouco mais, talvez, as debêntures do conhecimento das pessoas de um mercado de debênture é diferente do mercado de CRI e CRA, né? Então, não digo nem em relação a riscos, mas eu digo em relação à dinâmica, ao dia a dia, a taxas, enfim. Precisa ver o que tem disponível nas plataformas, né? Inclusive, eu sei que a gente vai falar daqui a pouco, mas para quem tiver muitas dúvidas sobre, por exemplo, o que é um CRI, o que é um CRA, o que é uma debênture, realmente é muita coisa nova para muita gente. Tem disponível o meu e-book gratuito de renda fixa para investidores iniciantes. E aí fica disponível gratuito lá na plataforma da Infomoney, né? O pessoal vai colocar até, aí quem está assistindo pelo Facebook, o pessoal da equipe técnica Marcinha vai colocar o link para vocês terem acesso. O e-book é gratuito e vai ajudar a desvendar toda essa sopa de letrinhas, né? Só para ficar um pouco mais fácil, quando a gente fala de crédito privado, o pessoal acho que talvez esteja um pouco mais acostumado falando do Tesouro Direto, já que era um investimento que vinha indo bem até pelo menos essa queda maior da taxa Selic. Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo brasileiro. Quando você fala de crédito privado, CRI, CRA, você está emprestando para uma empresa. Exato. O governo brasileiro recebe lá as estrelinhas, uma nota de classificação de risco, porque aí você tem, por exemplo, os Estados Unidos, que é super seguro, e a gente tem o Brasil, que não é mais nem em grau de investimento. Existe essa estrelinha também para as empresas, para você ter um pouco mais de parâmetro de qual escolher? Com certeza. É o tal do rating, né? Que é o que a gente chama de nota de classificação de risco, dado pelas principais agências no mundo, né? Você tem 3 das principais, que é a Fitch, a Standard & Poor's e a Moody's. São as 3 principais, ficam lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem algumas também, agências de classificação de risco, só que grande parte do mercado se parametriza em função dessas notas de classificação dessas 3 agências. Isso é muito importante pela, de novo, classificação de risco. Ou seja, quanto maior o risco, maior potencialmente pode ser o retorno de um investimento, não necessariamente ele vai ser, né? Então, por isso que muitas vezes você pode encontrar um ativo pagando CDI mais 5 e o outro CDI mais 1 e as características praticamente
sejam empresas do mesmo setores, ou seja, são características parecidas em termos de emissão, mas o risco dessa empresa que está pagando CDI mais 5, com certeza é muito mais elevado do que essa empresa que está pagando CDI mais 1. É você emprestar dinheiro para uma pessoa que talvez ela não te pague e que talvez ela pague. Né? Porque não tem fundo garantidor de crédito para CRI e CRA, né? Não tem FGC. Então, por isso, você acha que seria o mais importante aí na hora de decidir, além de ver se é uma empresa conhecida, claro? Eu acredito que sim. Olhar esse rating? Eu acredito que sim. Eu estava dando uma olhada lá, que nem eu disse, nessas tabelas dos CRIs e CRAs que a gente tem, de crédito privado no geral. Eu acho que tem empresas muito interessantes, tem empresas muito boas, tem empresas que pagam rentabilidade interessante de acordo com um risco que para mim é relativamente baixo, por isso que eu citei esse CRI de Even. Mas tem outras também que aí depende muito do perfil de cada pessoa. Tem algumas pessoas que têm um perfil um pouco mais agressivo, querem ganhar um pouco mais, mas tem empresas um pouco mais arriscadas, né? Isso vai do perfil de cada um, né? Certo. Olha, tem gente aqui falando, o Márcio Simões no Facebook, falando que o melhor é investir em gasolina, botijão de gás, energia elétrica, diesel, que está subindo bem. Gasolina, inclusive, eu coloquei na minha página no Facebook faz alguns meses, um trocadilho ali, uma piadinha, mas que é a grande realidade. Ações da Petrobras, elas têm, ou elas trabalham, né, com uma correlação muito próxima do preço do combustível, ou seja, do preço do petróleo lá fora, no mercado internacional. Como o preço do petróleo vem subindo bastante, as ações da Petrobras também vem subindo bastante e, consequentemente, a gasolina também deve subir junto com o preço do petróleo no mercado internacional, dada essa paridade de preços com o mercado internacional que a Petrobras tem trabalhado nesses últimos meses. Então, para quem quer se proteger dessa alta do preço das gasolinas, seria interessante comprar ações da Petrobras. Sim. Né? Então, é tudo correlacionado, né? É importante a gente colocar isso. Bom, a gente falou bastante sobre Copom, mas vou deixar como a última pergunta, a mais polêmica de todos os tempos. O Ítalo Davi quer saber, biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? São Paulo não tem jeito, né? Biscoito é bolacha. Estamos na Faria Lima, Ítalo é bolacha. Aqui é bolacha, aqui não tem jeito não. Obrigada, viu, Indec, por trazer Valeu. essas informações aí para o pessoal ajudar a entender um pouco melhor. Fica aí dica para vocês do e-book do Roberto Indec, tá o link aqui no Facebook para quem acompanhou, é gratuito e você vai entender tudo sobre essa sopa de letrinhas que talvez seja uma novidade para você, mas é importante ficar atento, principalmente aí por conta da Selic cada vez mais baixa. É importante você saber um pouco mais ali, além da poupança, né, que não é investimento, a gente sempre fala aqui, fica de olho em CDBs, CRI, CRA, LCI, LCA, debêntures. Se você tiver alguma pergunta sobre renda fixa, você pode mandar para dúvida@infomoney.com.br que eu trago aqui para o Roberto Indec responder na próxima semana. Obrigada pela audiência e até lá!